Você quer brigar? Eu cansei de ouvir a sua voz. O que você vai fazer, hã? O que vai fazer? Não, Randy. Já imaginou um time de beisebol que quer perder de propósito? E se eu te dissesse que, enquanto isso, um pai transforma as arquibancadas em um verdadeiro ringue de luta? Parece insano, mas essa é exatamente a premissa de um dos episódios mais memoráveis de South Park, o icônico No Limite da Derrota. Nesse episódio, os criadores Trey Parker e Matt Stone entregam uma sátira afiada sobre esportes infantis, mostrando como algo que deveria ser divertido para as crianças acaba virando um pesadelo, tanto para elas quanto para os pais. Aqui, os garotos de South Park estão presos em um esporte que eles detestam, o beisebol. Mas o verdadeiro problema não é apenas jogar, é vencer. Quanto mais eles ganham, mais tempo passam no campo, o que significa menos verão para aproveitar. E para piorar, temos o Randy, que leva o papel de pai torcedor a um nível completamente absurdo. Ele transforma cada jogo em uma batalha épica, mas não no campo e sim nas arquibancadas, onde ele desafia outros pais em brigas dignas de filmes de ação. Fica aqui comigo no vídeo para descobrir como essa história se desenrola, desde o plano dos garotos para perder os jogos, até as cenas icônicas de Randy, que levam o episódio a um verdadeiro clássico. Os garotos fazem parte das Vacas de South Park, o time local de beisebol infantil. Mas, ao contrário do que se espera, eles odeiam jogar. Para eles, o beisebol não é nada além de uma obrigação chata imposta pelos pais, que são os únicos realmente empolgados com o esporte. E o contraste disso é hilário. Enquanto os adultos vibram com cada jogada, os meninos se arrastam pelo campo, torcendo para que a temporada acabe logo. No entanto, o destino brinca com eles. Em vez de perderem e finalmente se livrarem dessa tortura esportiva, os garotos acabam vencendo sua última partida da temporada regular, garantindo assim uma vaga nos playoffs. E para os meninos, isso não é motivo algum de celebração, é um verdadeiro pesadelo. A frustração aumenta quando eles percebem que, ao continuar ganhando, terão que passar todo o verão jogando beisebol. E é aqui que a trama realmente ganha força. Durante um jantar comemorativo, os garotos bolam um plano audacioso: jogar tão mal nos playoffs que seriam eliminados rapidamente, finalmente libertando-se do beisebol e garantindo as férias perfeitas. Mas, como em toda boa história em South Park, as coisas não saem como planejado. No primeiro jogo dos playoffs, os garotos começam a executar seu plano, errando propositalmente e fingindo ser terríveis. Só que, para a surpresa deles, o time adversário está fazendo exatamente a mesma coisa. A intenção dos outros jogadores é perder de propósito também, porque eles, assim como os nossos garotos, não aguentam mais o beisebol. Essa reviravolta cria uma dinâmica absurda. Um jogo onde ambos os times estão se esforçando ao máximo para perder. E o episódio se torna ainda mais engraçado quando percebemos que a competição para perder exige mais habilidade do que para ganhar. Jogar mal sem parecer óbvio é uma arte, e os garotos de South Park acabam vendo os outros times se saindo melhor nisso do que eles. E para o desespero deles mesmos, eles acabam vencendo mais uma partida, e continuam assim avançando nos playoffs. E a ironia aqui é perfeita: o esforço para perder só os leva mais longe na competição. A genialidade dessa parte do episódio está na forma como ele subverte as expectativas. Em vez de retratar o beisebol como uma competição emocionante, o episódio transforma o esporte em uma jornada de sofrimento, onde os jogadores não querem ser os melhores, eles só querem sair do campo e ir para casa. Mas a cada jogo, os garotos se aproximam mais de um verão arruinado, e a cada vitória acidental, o público se diverte com o quão frustrados eles ficam. A comédia aqui está nos detalhes, como os diálogos cheios de sarcasmo, e o contraste entre o entusiasmo dos pais e o desespero dos filhos. E claro, ainda tem o Randy, que está apenas começando a roubar a cena com a sua própria subtrama caótica. Enquanto os garotos enfrentam o dilema cômico de vencer mesmo tentando perder, Randy entra com tudo com uma subtrama que eleva o episódio a um novo nível de absurdo. Ele, que sempre teve uma tendência para exageros, transforma as arquibancadas em seu próprio campo de batalha. Ele desenvolve uma obsessão por brigar com outros pais durante os jogos, encarando isso como uma espécie de esporte pessoal. O comportamento dele é tão embaraçoso quanto engraçado. Ele se embebeda, provoca torcedores rivais e termina preso repetidas vezes. E o impacto disso nos jogos é imediato. Randy vira uma atração à parte, e sua presença nas arquibancadas frequentemente desvia a atenção de tudo o que acontece no campo. Cada briga se torna um espetáculo cômico, com Randy assumindo o papel de um guerreiro das arquibancadas, sempre pronto para enfrentar quem cruzar seu caminho.
E as coisas ficam ainda mais interessantes quando Randy encontra seu grande rival, o Bat-Pai, um pai do time de Denver que usa uma máscara e capa do Batman. O Bat-Pai é tudo que o Randy teme, maior, mais agressivo e tão insano quanto ele. Essa introdução é um momento icônico do episódio, pois eleva a rivalidade a um nível quase cartunesco, como se o Randy estivesse enfrentando um super vilão. E Randy, pela primeira vez, se sente intimidado e até questiona suas habilidades de lutador. E finalmente, chegamos ao clímax da história. O jogo final, onde os meninos enfrentam o time de Denver. Assim como nos jogos anteriores, ambos os times estão determinados a perder, criando uma das competições mais absurdas e hilárias que South Park já mostrou. E enquanto os jogadores se esforçam para errar de propósito, a tensão aumenta nas arquibancadas. Randy, ainda relutante por causa de sua última derrota moral contra o Bat-Pai, finalmente decide aparecer para o jogo, movido pela ideia de que precisa provar o seu valor. A luta épica entre o Randy e o Bat-Pai acontece bem no meio do jogo, roubando completamente a atenção de todos. É um espetáculo de absurdos, com Randy tomando socos, se levantando e, em um momento de delírio, imaginando que está sendo apoiado por um público de filmes de boxe, incluindo Mickey Goldmill, treinador do Rocky Balboa. Essa sequência mistura referências de forma hilária, exagerando a ideia de que Randy vê a briga como algo heróico. E o desfecho da cena é tão cômico quanto inesperado. Durante a luta, os árbitros anunciam que o próximo pai a agir de forma agressiva desqualificará seu time. Randy, incentivado por suas alucinações e pelas crianças, ignora o aviso e acaba nocauteando o Bat-Pai, o que leva à desclassificação do time de South Park. E para os garotos, essa é a melhor notícia possível. Eles finalmente estão livres do beisebol e podem aproveitar o verão. Randy, novamente, em uma cena que se repetiu bastante no decorrer do episódio, está sendo levado pela polícia. E é então que Stan, em um momento pai e filho, o agradece por salvar o verão deles. Essa cena encerra o episódio com chave de ouro, mostrando Randy pulando de alegria, mesmo enquanto é levado preso novamente. A ideia por trás desse episódio surgiu de algo aparentemente simples. Trey Parker e Matt Stone acharam que as crianças de South Park ficariam adoráveis em uniformes de beisebol. No entanto, como os próprios criadores não eram grandes fãs do esporte, eles decidiram transformar essa ideia inicial em uma sátira sobre como as crianças podem odiar esportes enquanto os pais os levam a sério demais. Esse contraste é a alma do episódio. Mas o que parece fácil no papel nem sempre é na prática. A produção enfrentou um grande desafio. Todos os personagens infantis possuem praticamente o mesmo rosto, só mudando o cabelo, e ao usarem o mesmo uniforme, se tornaria difícil diferenciá-los. Para resolver isso, os animadores geram pequenos toques visuais a cada personagem, como por exemplo, a franja mais proeminente do Stan, ou o chapéu do Kenny cobrindo parte do seu rosto, algo raro de se ver. Essas ideias criativas ajudaram a manter o episódio visualmente claro, mesmo em meio ao caos do enredo. E falando em caos, a introdução do Bat-Pai foi uma jogada de mestre. Além de ser um antagonista cômico perfeito para o Randy, o personagem foi uma solução narrativa muito criativa, brilhando com seus gritos e atitudes exageradas na arquibancada. O episódio No Limite da Derrota é, antes de tudo, uma crítica brilhante ao universo dos esportes infantis. Ele mostra como a pressão dos pais para que os filhos se destaquem transforma o que deveria ser uma atividade divertida em uma competição estressante e, muitas vezes, desnecessária. A subversão das expectativas é outro ponto alto. Em vez de celebrar o espírito esportivo, o episódio vira tudo de cabeça para baixo, ao mostrar que tentar perder pode ser muito mais desafiador do que vencer. E claro, não podemos esquecer do Randy, que simboliza perfeitamente a obsessão competitiva que ultrapassa qualquer limite do razoável. Randy é um pai que se torna o protagonista da sua própria história de glória, acreditando que as suas brigas são um verdadeiro espetáculo, enquanto todos ao redor enxergam apenas o absurdo. No Limite da Derrota é, de fato, um dos melhores episódios de South Park. Ele combina um humor afiado, crítica social e momentos inesquecíveis, com o Randy brilhando como um dos personagens mais icônicos da série. O episódio transforma algo tão cotidiano como o beisebol infantil em uma aventura hilária e cheia de camadas, mostrando que até mesmo os menores detalhes podem gerar grandes histórias. E agora eu quero saber de você. Qual foi o momento mais engraçado do episódio?
Você acha que o Randy merecia o título de maior lutador das arquibancadas? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises de South Park como essa. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Livre! Vai! O seu melhor.